Sétimo ano, começando então oficialmente a nossa aula que está sendo gravada. Fofoléticos, na aula passada, nas aulas passadas, a gente está estudando o conjunto dos números racionais. Primeira coisa que tem que vir na cabeça do aluno do sétimo ano, que o conjunto dos racionais é representado pela letra Q de queijo, tá? Então, muito bem. Aí vocês aprenderam que esse conjunto ele é infinito, ele representa os números naturais, representa os números inteiros e também representa os números que são quebrados. Quebrados como assim? Ou pela vírgula... Isso, ou pela vírgula, que são os decimais, ou pela fração, né? Então, toda essa gama de números são chamados de números racionais. E aí a gente vai repetir, né, as coisas que a gente estuda, que são as operações, né, de como a gente calcular números que são racionais. Na aula passada, a gente falou sobre as potências e a tia comentou com vocês as propriedades de potência, que 3 são mega thunders importantes. Que propriedades são essas? Primeira propriedade da potenciação. Quando a gente tem multiplicação de potência de mesma base. O que o aluno do sétimo ano não pode esquecer? Que eu vou estar passando pela estrada fora, eu vou bem sozinho, aí tchan, olhei para uma potência de mesma base. Vi que entre elas tinha um símbolo de multiplicação, que eu vou fazer lá no quadro. Aí, o que você tem que lembrar? Potência de mesma base. Eu conservo a base e somo os expoentes. Se o tiozinho do enunciado falar pra gente calcular, aí a gente faz a conta. Se não, não, a gente só aplica a propriedade, tá? Então vamos com a tia aqui, ó. Vou apagar. Desculpa que nem deu tempo de eu apagar o quadro. Olha só, vamos dar um exemplo então. A tia tem, ó, 0,1 vezes 0,1 elevado à quarta potência. Gente, o que não podemos esquecer? Quando não tem nada aqui em cima, é porque tem o número 1. Bom, se é uma multiplicação e a base é a mesma, ó, eu conservo a base e eu vou somar os expoentes, 1 mais 4. Então, isso vai resultar em 0,1 elevado à quinta potência. Deu para pegar? Deu para entender? Eu acho que sim. Fofoléticos. Sim, bacana. Fofoléticos. A outra propriedade que a gente estudou era a divisão de potência de mesma base. O que eu faço? Eu conservo a base e subtraio os expoentes. Então, vou pegar aqui um exemplo. Ó, menos 3/7 elevado à sétima potência dividido por menos 3/7 elevado à oitava potência. Ó, são números negativos, na verdade esse menos está na frente da fração, tá? Sim. Ok, então a base é menos 3/7, a tia vai repetir, menos 3/7, tá? E nós vamos subtrair os expoentes. 7 menos 8. Tia, 7 menos 8, como assim? Gente, a gente tem que fazer conta pro jogo de sinal, pensando em dinheiro. Ó, eu tenho R$7 e eu tenho que pagar 8 pro William. Significa que eu vou fazer 8 menos 7, que vai sobrar 1. Só que nesse caso não sobra, porque nós já estamos devendo. Então, na verdade, vai ficar menos 1. Por quê? Lembrando a regrinha. Eu faço a conta, subtraio do maior valor o menor valor e prevalece o sinal do número maior em módulo. Quem que é maior, o 7 ou o 8? O 8, por isso que vai prevalecer o sinal do número negativo, nesse exemplo, tá? Então, aqui vai ficar, ó, menos 3/7 elevado a menos 1. Se no exemplo ele falasse para calcular, a gente calculava. Nesse caso, ele só está falando para aplicar a propriedade.
E a última propriedade, não menos importante, é a propriedade de potência de potência. O que eu tenho que lembrar, gente? Eu tenho que lembrar que eu vou conservar a base tchan e vou multiplicar os expoentes. Lembra sempre dessa dica. A palavra de na matemática sempre representa a conta de vezes, tá certo? Então, potência de potência. Que operação que você vai fazer? De vezes. Entenderam? Não é que é fácil? Vamos juntos, ó. Vou apagar aqui pra gente ter mais espaço, tá, fofoléticos? Já. Vou pegar aqui um exemplo de potência de potência. Ó, 10 elevado a menos 4 elevado ao quadrado, ok? Ó, é uma potência de potência. O que nós vamos fazer? Conservar a base. E o que a gente vai fazer com os expoentes? Multiplicar. Menos com mais, menos 4 vezes 2, 8, tá? Então, ficou 10 elevado a menos 8. Podia ser qualquer valor, tá? Só para vocês lembrarem. Gente, e agora é o assunto da nossa aula de hoje, né? Que a gente vai falar sobre quem é a operação inversa da potenciação. Alguém diz? Radiciação. Muito bem, isso mesmo. Então a gente vai falar agora da radiciação. O que vocês têm que estar ligados, queridos? A radiciação no conjunto dos racionais, ela é bandida. Por quê? A gente tem que prestar atenção no índice. Quem que é o índice lá na raiz? É um númerozinho que fica do lado de fora. Vamos ver. Ó, pegar aqui um exemplo pra gente entender, que fica mais fácil entender através do exemplo. Vamos lembrar. Raiz quadrada de 9 sobre 25. Então, ó, o número que está aqui fora é o índice. Nesse caso, ele não aparece porque é o número 2, que é a famosa raiz quadrada, tá? A raiz quadrada, ela nem aparece o índice, por isso a tia vai apagar. Só tô colocando aí para vocês lembrarem, tá? Muito bem. Então, toda vez que o índice for par, a nossa resposta só pode ser um número positivo, tá? Mas se o índice for ímpar, pode aparecer dentro do radical, lá no radicando, um número negativo. Mas que até aqui não podia, né? Só pode se o índice for ímpar, tá? Mas eu vou fazer bastante exemplo, vocês vão me entender melhor. Vamos primeiro nesse exemplo. Gente, a gente tem raiz quadrada de 9 dividido por 25, uma raizona. O que eu faço? Uma raizona é a divisão das raizinhas. Vamos juntos? Ó, nesse caso ia ficar a raiz quadrada de 9 dividido pela raiz de 25. Ah, muito bem. A raiz quadrada de 9 é 3. A raiz quadrada de 25 é 5. Então, a nossa resposta ficaria 3/5. Agora, olha que doido. Existe a raiz quadrada de 81? Existe. É o número 9. Por quê, galera? 9. Porque 9 vezes 9 é igual a 81. Mas vai existir a raiz quadrada de menos 81? Ela existe? Ó, tá vendo aqui? É negativo. Quando aqui for par, que é nesse exemplo, o cara é positivo, isso aqui, ó, ele não vai pertencer ao conjunto dos racionais. Por quê? Aqui dentro tem que vir da multiplicação de dois números que são iguais. Ou seria mais 9 vezes mais 9, ou seria menos 9 vezes menos 9. Em ambas situações, o que a gente tem? Jogo de sinal. Mais com mais, mais. E menos com menos, mais. Tá vendo? Então, é por isso, tá? Que se o índice for um número par, nunca vai poder resultar num número negativo. Então, lá dentro da raiz não vai ter um número negativo.
Mas, gente, olha a bandidagem. E se o índice for ímpar? Vamos fazer um exemplo clássico. Raiz cúbica de -8. Como assim, professora? Vamos escrever. Vamos lá, ó. Olha que bonitinho. Raiz cúbica de -8. Ai, e agora? Isso existe? Gente, pior que existe. Olha só. Esse número, ele pode vir daqui, ó. -2 vezes -2 vezes -2. Vamos fazer o jogo de sinal? Menos com menos, mais. Mais com menos, menos. Ah, então a minha resposta pode ser um algarismo negativo, né? Muito bem. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Ó, é o cara daqui da parada, né? Então, a nossa resposta, né, nesse exemplo, ela é cabível, pode acontecer, tá certo? Então, vocês fiquem espertos, anota aí uma setinha no seu livro, no seu caderno, que quando o índice for ímpar, né, quem são os números ímpares? 1, 3, 5, 7, existem infinitos números ímpares. Mas sempre que for, então, um cara ímpar, a gente sabe que pode ter como resposta um número negativo. Vamos ver alguns exemplos. Ó, apagando. Vamos lá. Observe. Esse aqui eu já falei. Ó, raiz cúbica de 27 dividido por 64. Ai, meu Deus, professora, como eu vou calcular isso? Gente, lembre-se, qual é o conceito de raiz cúbica? Eu vou multiplicar um número por ele mesmo durante 3 vezes, tá? Por 3 fatores. Então, vamos juntos, ó. A gente vai calcular 1 vezes 1 vezes 1, que dá 1. 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Opa, então aqui eu já achei, ó. A raiz cúbica de 27 resultou no 3, ok? Vamos agora fazer a raiz cúbica de 64. 4 vezes 4 vezes 4. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. Ai, que lindo, que emoção! Então, aqui vai ficar a fração 3/4. Não é que é lindo, não é que é fofo? Eu amei esse exemplo. Vamos para mais alguns fofoléticos exemplos, agora com número negativo. Tia queria fazer uma observação. Quando o número negativo for escrito com cara de fração, para você não se confundir com o sinal, deixa o sinal sempre do lado da barrinha da fração, tá? Então, vamos juntos, ó que lindo. Acho que cabe aqui, ó. Raiz elevada aqui. Raiz quinta, gente! Raiz quinta de menos 1 sobre 32. Como que eu calculo isso? Quem inventou isso? Não importa, importa que tu já sabe calcular. Então, concentra, pensa positivo. Bom, a gente vai fazer 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1. 1, 2, 3, 4, 5, que vai dar 1 mesmo, né? Então, ó, aqui, pondo a resposta direta, coloca já a fração. Como o símbolo é ímpar, o índice é ímpar, a gente já sabe que o jogo de sinal vai ser negativo, certo? Então, eu coloco ele aqui, ó, pá, copiei. Agora, vamos lá. Vamos fazer 1, 2, 3, 4, 5. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, ai que lindo, gente, 32. Então, isso vai resultar na fração 1. Quantas vezes a gente repetiu aqui? O 2, 5 vezes, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, isso aqui é 2 elevado à quinta, né? Muito bem. Tá certo? Opa, colocando errado aqui. Número 2, tá?
1, 2, 3, 4, 5. Ok. Tudo bem, pessoal? Deu para entender o pensamento? Então, o que é a radiciação de um número elevado à quinta potência? É eu multiplicar aquele algarismo durante 5 vezes. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Tá certo? Muito bem. Não esquecendo lá do nosso sinalzinho. Agora, a tia vai lembrar com vocês trabalhar decimal, depois transformar ele para fração e aí a gente calcular. Por quê? Porque em algumas situações é mais interessante a gente calcular assim para achar a resposta, tá bom? Então, pensa comigo, vamos junto. Ó, apagar o nosso quadro aqui. Olha que emoção. Raiz cúbica do número 0,008. Gente, são 8 milésimos, né? É um número muito pequenininho. Como eu faço para achar a raiz de um número capetreves como esse? Primeiro, observe, o índice é ímpar, então eu já sei que vai se tratar de um número negativo. Vamos transformar esse número decimal para uma fração. Como que a gente faz? Ó, escrevo a raiz, né? Aí eu vou colocar o número do jeito... Oi? Se o número for ímpar, o resultado tem que ser especificamente negativo? Se o sinal dele da frente for negativo, vai sempre ficar. Quer ver, Giovana? É a Giovana, né, que perguntou? Sim. Ó, então vamos supor que a gente tivesse o algarismo 3, né? E fosse tudo negativo, ó. Menos com menos, mais. E mais com menos, menos. Se fosse com 5, ó, menos com menos, mais com menos, menos, menos com menos, mais, e mais com menos, menos. Sempre vai rolar isso, entendeu? Ah, tá, obrigada. Tá, então se o índice for ímpar e o número for negativo, já deixa o sinal de negativo, tá? Boa pergunta. Fofoléticos, agora a gente tá lá no nosso número decimal fofolético, menos 0,008, então 8 milésimos, né? Eu vou transformar isso para uma fração. Como eu faço? Escrevo o número do jeito que ele veio ao mundo, sem a vírgula, no numerador. Então, vamos juntos? Ver se tem mais alguém querendo entrar, que me mandaram uma mensagem aí. Não, tá. Vamos lá, gente, ó. Aqui ia ficar assim, ó, 0,008. Só que sem a vírgula. E 0 à esquerda importa? Não importa. Por isso eu posso apagar esse bando de 0 e escrever aqui apenas o número 8. Aqui embaixo a gente escreve o número 1 e conta como 0 a quantidade de números após a vírgula. 1, 2, 3. Então, ó, 1, 2, 3. Portanto, menos 8 milésimos elevado ao cubo é a mesma coisa que 8 sobre 1000, beleza? Agora a gente vai, lembra que o sinal é negativo, então ó, do lado da fração. Isso vai ficar assim, menos a raiz cúbica de 8 dividido pela raiz cúbica de 1000. A raiz cúbica de 8, a gente já descobriu que é o número 2. O sinal ó, de menos vem só acompanhando a nossa continha, tá certo? E 1000, né, vai ser 10 elevado ao cubo, né? Então, a mesma coisa aí que 10, tá? Tudo bem? Gente, e menos 2 décimos? Uma coisa assim que é mais um toque pra gente estar ligado. Quando acabei a conta, ele já tá certo. Menos 2 décimos escrito com cara de fração. Mas não é que lá no comecinho ele perguntou pra gente com forma decimal? Então é mais chique, é mais elegante que a gente dê a resposta também em decimal. E o que eu percebo nos exercícios é assim, ó, que se é exercício de múltipla escolha, se ele pergunta em decimal, ele vai cobrar a resposta também em decimal, tá? Ou às vezes ele quer treinar o nosso olhar, de saber que aquele número que está escrito em decimal representa aquela fração. Sempre na fração irredutível, tá? Também pode acontecer isso aí. Então fica esperto com seus conceitos aí de fração. Vamos escrever o número com cara de decimal? Vamos lá? Ó,
Então, eu escrevo o número do jeito que ele veio ao mundo, sem a vírgula. Como esse 2 está sendo dividido por 10, o número vai aumentar ou vai diminuir? Vai diminuir. Então, eu vou colocar um 0 na direção que esse número diminuiria. A vírgula do número inteiro está aqui no finzinho do número, vai andar uma casa decimal para cá. Então, menos 2 décimos é a mesma coisa que menos 0,2. Está escrito 2 décimos igualmente, só que um está escrito com cara de fração e o outro estará escrito com cara de decimal. Tudo bem até aqui? Tá tranquilo? Espero que sim. Vamos lá. Agora a tia vai pegar alguns exemplos pares, porque a gente está muito acostumado a trabalhar apenas com a raiz quadrada. Porém, contudo, entretanto, não existem apenas raízes quadradas, né? Existem raízes pares de números maiores. Por exemplo, raiz à quarta, raiz à oitava, raiz décima, tá? Então, a tia vai fazer uns exemplos aqui só para treinar o nosso cérebro, tá? Vamos junto aí com a profa. Ó, pessoal. Agora vamos pegar exemplos que são pares, tá? De índice par. Letra A. A raiz quarta de 16 sobre 81. Vamos lá. Bom, que número multiplicado por ele mesmo será igual a 16? Se eu multiplicar esse número por 4 vezes. Então, íamos ter o seguinte cálculo, ó. 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, que é 1. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Ah, então, ó, eu já achei raiz de 16 e raiz de 81. Raiz quarta, né? Então, a raiz quarta de 16 será 2. Agora, vamos lá para o próximo exemplo. A raiz quarta de 81. 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. Beleza? Ah, então, esse cara deu 2/3, tá? Pegaram? Aí... a tia vai dar um exemplo, aí eu vou esperar um minutinho, deixar vocês calcularem para ver quem tá acertando, tá? Então anotem aí, vocês que vão fazer agora, eu vou perguntar para alguém aleatoriamente, tá? Ó. Ui. Letra B. Raiz sexta, gente, de 1 sobre 64. Ó, vamos lá, vou apagar a minha câmera e vou contar 10 segundos. Eu quero ver Tindolelê. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lá vou eu. Professora, Oi. eu tinha ido no banheiro, então, por favor, a senhora pode me dizer onde a senhora tá? Posso, eu tô no exemplo da raiz sexta de 1 sobre 64. Aí eu pedi para os meninos calcularem e aí eu vou perguntar para alguém agora que eu vou escolher aqui na minha chamada virtual. Rafael, achei. Ah, tá. Obrigada. Rafa, você tá ouvindo a tia? Oi, tia. Oi, amor, que alegria ouvir tua voz. Rafinha, vamos lá. Você conseguiu fazer esse exemplo? Então vamos pensar juntos, ó. A tia pediu para vocês calcularem a raiz sexta do número 1 sobre 64 avos, tá? Então primeiro eu vou separar as raízes, então vai ficar a raiz sexta do número 1 dividido pela raiz sexta do número 64. Que número multiplicado por ele mesmo 6 vezes vai ser igual a 1? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6.
1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 6 vezes é igual a 1. Então, a raiz sexta do número 1 é 1 mesmo. Agora, vamos achar o 64. Vamos lá. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos calcular. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Oi? 16 vezes 2, 32. E 32 vezes 2, 64. Entenderam porque a raiz sexta de 64 deu 2? Entenderam? Porque a gente multiplicou pelo próprio 2, o 2 ele mesmo, 6 vezes, tá? Porque esse é o conceito de potência, né, galera? É a gente multiplicar um número por ele mesmo a quantidade do expoente, né? Aqui no caso é a radiciação, então como ele fala que é a raiz sexta, a gente vai calcular através da potência, não é mesmo? Sempre operação ao contrário. Tia, é bem fácil, é só você praticar bastante pra você ficar craque. Isso, se você praticar não tem erro, matemática é sempre assim, praticou, arrasou, né? Gente linda, agora a tia vai dar mais 2 exemplos, mais 2, anota aí. Vamos ver se vocês conseguem fazer. Letra C, a raiz quadrada de 81 centésimos. Ui, vamos calcular? Vou deixar vocês fazerem, vou dar um tempinho, tá? 2 minutos no máximo, para dar tempo da tia corrigir. Ó, letra C, a raiz quadrada de 81 centésimos e a letra D, a raiz quadrada de menos 25 sobre 49. 2 minutinhos aí no máximo para vocês responderem, hein? Vamos lá? Desliguei a minha câmera, mas eu tô vendo vocês, hein? Eu quero ver, tindolele, quem vai aceitar, tchururu, tcharará. Lembrem-se, hein, que a minha resposta está em decimal. Eu posso transformar o número para fração? Posso, mas depois devolvo ele para o decimal. Tá? Esperando aí um minutito. Vou chamar aqui o Luan. Luan, tá ouvindo a professora? Oi, professor. Você conseguiu fazer, filho, a letra C? Não, é que eu fiquei com dúvida, eu não consegui entender direito porque eu cheguei na universidade. Tá, então vamos lá. Ó, primeiro passo, a gente vai escrever o número decimal com cara de fração, tá certo? Tá? Então a tia... Então vamos. Ó, então vai ficar 81 sobre 100. A raiz quadrada, né? Legal. Aí vai ficar a raiz de 81 dividido pela raiz do número 100. A raiz quadrada de 81 é 9, porque 9 vezes 9 é 81. E a raiz quadrada de 100 é 10, porque a raiz quadrada, que 10 vezes 10 vai ser 100. Legal. Ai, que bom! Agora vamos transformar para decimal. Ó, escrevo o número do jeito que veio ao mundo, acrescento um zero para a esquerda, porque esse número vai diminuir. A vírgula que está aqui no rabicozinho do número vai andar uma casinha para a esquerda, já que a gente está dividindo. Então ficou 0,9, eu nem preciso deixar esse zero aqui, posso apagar, né? Dá na mesma. E agora então chegamos à nossa resposta. Tudo bem até aqui? Sim? Gente, agora... Entendeu? Legal. Tia fica feliz quando vocês entendem. Fofoléticos, olha o que apareceu aqui. Menos a raiz quadrada de 25 sobre 49. Isso pode?
Pode? Acho que não. Não pode, porque quando não tem nada, aqui é 2, né? E aqui é par. Então não vai existir nenhum número que multiplicado por ele mesmo vai dar negativo. Aí como que a gente responde? Ó, coloca o símbolo do pertence, risca assim para dizer que ele não pertence, certo? Ele não pertence a quem? Ao conjunto dos racionais, tá? Então, quando for uma parada assim, bizarra, né? Meio assim, você vê que não deu, que não desceu, que estão querendo te enganar, você escreve assim, o sinal de pertence, aí corta ele. E aí, coloca o conjunto que a gente está estudando. No caso, é os racionais. Oi, quem chamas? Ana Giovana. Oi, querida. Então, se a gente colocar esse sinal, a senhora já vai entender que a gente está querendo dizer que não pertence, né? Sim, com certeza. Ah, tá. Tá? Ok? Gente, agora são atividades fofoléticas, né, pra gente. Vai ter o feriado essa semana, né? Então a gente vai estar fazendo mais videoconferências, porque eu acho que tá ficando bom assim da gente se ver melhor. Aí, gente, só que vocês não têm aula amanhã, né? Aí só na quarta-feira, tá? Então acho que dá tempo de vocês fazerem essas tarefas. A tia também pode estar tirando dúvida de vocês. Aí vocês também vão poder finalizar o capítulo 7. Aí tem que fazer a tarefa online até o dia 15, que vai ser segunda-feira da semana que vem. Mas eu já vou passar que aí quem já se sentir seguro e tal, faz os exercícios do livro na apostila, não deixa acumular, né? Porque quando a gente voltar, a tia tem que ver esses exercícios nos livros de vocês, bem bonitão, tudo feito, né? Então, fofoléticos, anotem aí a tarefa de vocês. Vou apagar e vou escrever lá no nosso quadro, tá? Ó, livro, texto, páginas 37 a 43. Nosso caderno de atividades suplementares fofolético. Vocês podem fazer as páginas, só uma página, 41. E não vamos esquecer da nossa tarefa online. E agora a gente está no capítulo 7, né? Que dia que eu vou olhar isso aqui? 15, né? Do 6, tá? Então, para 15 do 6. Oi, alguém me chamou? Alguém falou alguma coisa com a tia aí? Não? Gente, tem muita conta para vocês fazerem, tá? Não precisa, assim, fazer com pressa, mas eu preciso que vocês treinem, porque se a gente não treinar, nós vamos esquecer. E são detalhes, é que nem o Robertão diz, detalhes tão pequenos de nós dois. Se a gente não praticar, os detalhes, eles se perdem, a gente esquece. Então, tem que estudar, tem que fazer os nossos exercícios, tá? Que por um lado é ruim a quarentena, mas por outro vocês estão com um tempinho, então eu acho que dá pra se dedicar, né? Tá bom? Tudo bem? Um tempinho! Um tempinho! Né? Um tempão! Gente, então a tia vai se despedir de vocês até depois de amanhã na nossa videoconferência. Se alguém tiver dúvida daqui pra lá, pode me perguntar no privado. Às vezes a tia demora um pouquinho, mas eu respondo. E essa aula está gravada, a tia vai subir pro YouTube, mas só depois do 12h40, porque agora eu vou dar aula lá pro 8º ano, tá bom? Aí eu subo a aula pra vocês, vocês podem olhar lá no Google Classroom, tá bom? Tá, tchau, professor. Tchau, lindezas. Espero que tenham entendido. Beijão, lindão. Tchau. Tchau. Até a próxima aula. Até.